O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Diácono Wilson, aqueles que aqui estão presentes, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelos nossos canais no YouTube e Instagram. Temos acompanhado a narrativa do livro do Apocalipse. No capítulo 20, versículos 1 até o 21, até o capítulo 21, versículo 2, vemos a narrativa do apóstolo em citar a guerra definitiva entre o Cordeiro e Satanás. Um dia essa guerra tem de acabar. E o que me chama a atenção é que, com constância, no livro do Apocalipse, João cita: eu vi. Eu, João, vi um anjo descer no céu. Eu vi um anjo que desce e vi várias coisas, inclusive essa guerra. O dragão, a antiga serpente, que vai ser acorrentado e preso. Aqueles que foram, inclusive, todos os mortos se apresentando novamente diante daquele que é o vencedor da morte. A morte que é definitivamente sepultada e com ela a sua mansão. Para dizer, no exato momento, no dia final, teremos visto a guerra entre o Cordeiro e seu inimigo, e a palavra e a vitória será dele e a palavra final será dele. Porém, ele com repetição, só aqui, já vi 3 vezes o verbo ver dito, explicitamente. Eu, João, vi um anjo descer do céu. Vi então tronos. Vi também almas daqueles que foram decapitados. Vi ainda um grande trono branco. Vi também os mortos. Vi então um novo céu e uma nova terra. Vi a cidade santa. Eu vi. Mas ele está falando de algo que não está somente no futuro, é algo que ele presencia quando, observando o mandamento do Senhor, o mandamento que ele mesmo disse: não há maior prova de amor do que aquele que dá a vida pelos seus, portanto, amai-vos como eu vos amo. Na atenção de cumprir o mandamento do Senhor e olhando a história, aonde todos os dias há uma guerra que acontece com frequência, se não dentro de nós, também fora de nós. Dentro de nós, porque todos os dias nós temos aquela coisa de... Eu espero que vocês não tenham, mas aí talvez até uma confissão pública. Sabe aquele dia em que você tem o Wagner bonzinho e o Wagner ruinzinho, ou então o fulano
e o fulano ou a ciclana que são bons ou ruins, que todos os dias... É como, por exemplo, o dia que a Jéssica e a Bárbara estão atacadas com o marido, elas querem cortar a cabeça dos dois, mas elas não podem fazer isso. Isso nunca acontece. É todos os dias nós temos dentro de nós a tentação de nos igualarmos à regra que faz com que a serpente, Satanás ou o dragão, o sedutor de todos, vença em nós. E todos os dias nós precisamos saber se nós queremos seguir o Cordeiro. O testemunho de nosso Senhor é uma guerra que todos os dias acontece dentro de nós, mas também fora. Pensemos um pouco. Olhemos só para o problema que nós temos num dos estados do sul do país, aliás, do centro-oeste do país, aonde tudo corria às mil maravilhas, até o determinado momento onde é desmantelado um processo, ou supostamente desmantelado um processo de corrupção, e aí então a saúde começa a entrar em caos. Quem ganha com isso? Olhemos ainda outra coisa. O número daqueles que, no uso da sua força, porque são policiais ou mesmo do judiciário, aqui outro dia tivemos um problema como esse. Uma pessoa se dizendo desembargador de não sei aonde, não vem ao caso, cria um caso. Ou aqueles que são policiais, seja aqui ou seja em qualquer lugar, quem não conhece essas histórias? Todos os dias uma guerra é travada, onde, por exemplo, vemos pessoas que são aliciadas a seguir um caminho onde destroem as outras, como, por exemplo, pelo tráfico. Ou isso é só em alguns lugares? Eis aqui algo que é fundamental. João não está falando de algo que um dia irá acontecer, ele está falando de algo que ele contempla na vida de todos e na história, onde todos os dias, todos os homens precisam tomar uma decisão, todas as mulheres precisam tomar uma decisão. Quem tem a palavra final dentro de mim? Bem, Lucas capítulo 21, versículos 29 a 33, vai dizer algo que já escutamos ao longo desses dias. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto, porque o verão seria o tempo da colheita. Me lembro ainda que ao longo dessa semana eu disse, não é à toa que o livro do Apocalipse, ou o próprio Senhor no Evangelho, vai dizer que o dia final é como uma colheita. Porque na colheita você quer retirar da terra aquilo que foi plantado de bom. E você espera que a sua colheita seja farta em coisas boas. Eu duvido que alguém plante soja querendo arrancar tiririca. Eu duvido que alguém cuide de uvas para não colhê-las. Quem cultiva alguma coisa quer colher bem aquela coisa que ele cultiva. A imagem que o Senhor diz do verão é o tempo próprio para a colheita. Logo, espera-se que quem for colher esteja preparado e tenha confiança de que vai colher coisas boas. Me lembro, inclusive, quando ainda era pequeno lá em Simonésia, escutava o pessoal dizendo assim, essa semente é boa, essa semente de arroz é uma beleza, essa semente de milho é maravilhosa, dá muito milho.
como se fosse somente a semente a responsável. Tem vários outros fatores que vão fazer com que a plantação seja boa ou ruim, mas o que quero dizer é só, você tem a esperança de colher muito. E o que isso tem a ver conosco é simples. Aqui não é equiparar a vinda do reino definitivo, da presença de Deus de modo definitivo no nosso meio, chamado de fim do mundo, somente lá na frente, ou como se fossem as estações do ano. É para dizer o seguinte: ao longo de um ano inteiro, ao longo de uma vida inteira, você cultivou o que era necessário para ser colhido? E se está no tempo da colheita, está se aproximando, obviamente você vai observar, não, esse aqui está no ponto, agora está no ponto de colher para não perder mais nada. Observa-se a plantação, observa-se as estações para se colher adequadamente. Resta saber se, como aquilo que João faz, de estar atento ao seu tempo e ao nosso tempo, dizendo, eu vi muitas coisas e eu vi uma guerra que acontece, eu vi a oportunidade dos homens se perderem e o momento deles se encontrarem em Cristo Jesus, eu vi aqueles que escolheram permanecer com Ele e vi também aqueles que viraram as costas para Ele. Eu vi. Porque eu não estou alheio à realidade da vida e da história. Eu estou atento ao que eu preciso viver hoje. Portanto, eu tenho a esperança de que, no momento final, a palavra dele vai ser definitiva e justa com todos. E agora, trazendo para a imagem do que temos no Evangelho, o verão está perto. E agora é o tempo da colheita. Qual será o dia em que iniciaremos a colheita? Não importa. O que importa é, eu estou preparado para colher o melhor do que foi plantado. E o que foi plantado só foi plantado se eu tive a lembrança de uma coisa. O Senhor disse, o reino de Deus está no meio de vós. Ele não vai chegar, ele está no meio. Evangelho de Lucas. Não me lembro agora o capítulo e o versículo. O que no capítulo 21 está dizendo é, olha, se as minhas palavras não passarão, elas não passam, o que eu digo é só algo. Se vocês estão vivendo no reino, por que vocês estão preocupados com o dia final? Ou trazendo para outra imagem que estava falando antes, se vocês plantaram como deveria, estejam prontos para colher os frutos do trabalho de vocês de uma vida inteira. Se fez o que deveria, por que ter medo? Ou por que ter receio? Não é verdade, minha querida? Quem faz o que deve não tem medo do que chega. Só isso. Agora é saber se nós estamos fazendo o que devemos, como devemos e com a convicção que devemos. Seguir ao Senhor para vermos que Ele não deixa de dar as suas respostas na história. Confiantes de pé, apresentemos nossas preces.